Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, dia decisivo para o mercado, fechamento semanal, primeira semana de julho, com grande movimentação de baixa, recuperação, e hoje é dia de fechar este candle semanal, essa vela que se encerra às 21 horas, horário de Brasília. Fechamento extremamente importante que vai definir os rumos do mercado. Vamos acima, tem mais pernada para baixo. E a gente vai comentar justamente sobre os movimentos que estão acontecendo agora e o que a gente pode esperar para as próximas horas e dias. Porque a gente está buscando lucro, a gente está buscando tomada de decisão de qualidade. Mas a gente sempre faz tudo com muito embasamento. Então fica até o final que eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. Mais uma vez, sim, você já sabe, se me acompanha, eu peço a você para deixar nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise amanhã, depois de amanhã. A gente vai fazer análise todos os dias de vários ativos para você, os ativos que você pedir aqui nos comentários. Ou, obviamente, separei vários ativos para avaliar hoje com você. Mas o que a gente tem que prestar muita atenção é no fechamento da semana. Faltam 8 horas, na verdade faltam 7 horas do momento que eu gravo este vídeo para a gente ter um fechamento semanal. É muito importante porque a gente teve uma forte queda, desvalorização essa semana, atingimos uma área de muito extremo, foi uma área muito extrema, foi uma área de grande medo e tivemos uma forte rejeição. Sexta-feira, rejeição, ontem, valorização, hoje temos um pullback, teste justamente nos 56.500, mas o que manda mesmo é o fechamento da semana em pouco mais de 7 horas do momento que eu gravo esse vídeo. 21 horas, mais uma vez, 21 horas, horário de Brasília. E por que é tão importante este fechamento? Porque a gente pode, sim, fechar acima desta área que foi o fundo ascendente de todo este movimento, correção, e fechar acima deste ponto é manter a nossa tendência super agressiva de alta, porque a gente não pode se enganar. Os últimos 130 dias têm sido cansativos, laterais. Oh meu Deus, não acontece nada? Sim. Só que se a gente avalia do macro, a gente está numa tendência muito agressiva de alta. A gente teve uma pernada forte de alta, lateralizou, pernada forte de alta, lateralizou, preparando a próxima pernada forte de alta. Então a manutenção dos nossos preços do Bitcoin acima de 56.500 é importante para que a gente mantenha este cenário mega bullish. O que também nos leva a aumentar a probabilidade de repetir o passado. Se você assistiu meus 2 últimos vídeos, você sabe que a gente está diante de um movimento muito parecido com o que aconteceu em agosto do ano passado. Então, 21 horas, horário de Brasília, a gente tem que aguardar esse fechamento e fechando acima desta linha vermelha, a gente segue super bullish. E se a gente fechar levemente abaixo, tudo bem, não vai ser um problema, não vai ser nada ruim se a gente fechar, por exemplo, em 56.600, 55.600. O que a gente quer evitar é um fechamento, por exemplo, mais abaixo, 54. Isso seria ruim. Mas, como você sabe também, e a gente vem lembrando isso semana após semana, todo movimento que acontece sábado e domingo, ele é reabsorvido durante a semana. Ou seja, quando a gente tem uma diferença do fechamento de sexta-feira e reabertura dos mercados futuros no domingo, a gente cria um gap, um espaço no gráfico. E esse espaço que é criado, ele é preenchido em até 72 horas, o que a gente chama de gap. E eu falei muito deste gap
na semana passada, em que a gente comentou, olha, o mercado está fechando com força, mas ficou um gap em 60 mil dólares, então não confia cegamente no curto prazo em um movimento de continuidade de alta. A gente vai ter uma correção e aí sim a gente abre as possibilidades de continuar a subir. Então a gente alertou sobre esse cenário. E se hoje a gente fechar em 60 mil dólares, vamos colocar um número, você não vai poder esquecer que a gente tem este gap em 56, então o mercado pode voltar e aí sim ter o seu ímpeto de alta. Então lembre-se sempre do gap, porque ele é importante, já que 98% desses gaps são fechados. Então, a minha atenção completa está às 21 horas, horário de Brasília. Não me preocupo com movimentos de curtíssimo prazo. Ai, nossa, teve uma correção. Ai, nossa, começou a subir. Eu não vou me empolgar ou ficar pessimista quanto ao cenário intraday, num domingo. Ou seja, um movimento que acontece dentro de um dia antes do fechamento do domingo. Então, muita atenção, 21 horas, horário de Brasília hoje. Só que a gente tem que olhar para este fechamento e nos preparar para o que vai acontecer na semana. Este fechamento, que está sendo indicado aqui, e estou mantendo todos os desenhos e rabiscos dos últimos dias para você lembrar que estes flushes, essas quedas que a gente teve no medo, elas marcaram os fundos dos movimentos, ou seja, marcaram os fundos ascendentes e antecederam valorizações muito grandes. Não mudamos nada do ponto de vista da dominância. A gente segue com uma dominância indicando baixa, o que também nos leva a uma indicação de alta no total 3. O total 3 está super saudável e tem sim uma indicação de movimento de aceleração. Conforme você pode verificar justamente aqui neste gráfico, olha só, a gente tem o mesmo desenho. E eu falo muito sobre isso, histórico, mesmo desenho, mesmo movimento. O passado está se repetindo. Luan, mas a gente sempre tem que olhar para o passado? A gente tem que olhar para o passado não considerando que aquilo vai se repetir de uma forma 100% da mesma forma, não vai ser 100% igual. Mas a gente tem que olhar para o passado porque a gente começa a identificar padrões, começa a identificar movimentos específicos que acontecem muitas vezes. E isso aumenta a probabilidade daquele movimento seguir acontecendo. E é por isso que a gente tem que olhar o histórico. E você pode verificar, a gente tem onda 1, onda 2 de correção, explosão 3, 4, 5. Onda 1 de aceleração, onda 2 de correção, partindo para a onda 3. E eu digo, no total 3, neste market cap, a gente teve a onda 1, 2, vai para a onda 3, vai corrigir 4 e 5. É isso que eu enxergo. Se muita gente gosta de ondas de Elliott, eu concordo com esta visão aqui. E também eu avalio muito mais o que? Fundos ascendentes. Então a gente pode ver que o mercado segue formando seus fundos ascendentes. Inclusive tivemos recentemente, mas claramente na sexta-feira, a gente teve isso daqui, ó. Olha isso daqui. Isto daqui foi um movimento de teste e rejeição que nós estamos vendo agora. Do que? A gente fez topo, fundo ascendente, topo, fundo ascendente, testando esse ponto anterior e a gente abre caminho agora para formar um novo topo, uma correção fundo ascendente e um all-time high. E tem um fato muito crítico, muito importante, que me leva a considerar sim que o cenário é bullish para o Bitcoin e mais bullish ainda para as altcoins. A gente tem um gráfico aqui que nos indica o seguinte, este é o gráfico que identifica a alt season. E quando a gente tem este gráfico marcando Bitcoin season, é o melhor momento para comprar
altcoins. Quando a gente vê alt season, o topo aqui, identifica que a gente está de fato em uma alt season, mas o melhor momento para comprar altcoins é sempre no seu fundo, ou seja, na Bitcoin Season. E a gente está começando a ver uma indicação de alta, o que pode trazer uma aceleração justamente para as altcoins. Então, o Bitcoin está numa faixa interessante, a gente tem um fechamento importante hoje, a gente vai acompanhar, vai avaliar e vai atualizar isto. Temos que ficar acima desta faixa, nos mantemos saudáveis. A dominância permanece com a sua indicação de baixa e o Total 3 nunca esteve tão bullish, principalmente por conta desse movimento agressivo de baixa que a gente teve quando? Na sexta-feira, movimento de baixa e recuperação. Então a gente vai atualizar, eu vou seguir acompanhando, é importante que você siga também acompanhando este movimento do mercado. 21 horas horário de Brasília é uma decisão importante porque encaminha a semana. Agora, você vai ter uma atualização aonde você tem acesso às minhas atualizações, a dicas, trades, análises, insights e muitas informações de qualidade em primeira mão no nosso grupo geral. O link está na descrição do vídeo. É um grupo totalmente gratuito que eu passo dicas, trades, de novo. E ele tá com o link na descrição do vídeo. É gratuito. Não quero me soar repetitivo, porque eu acabei de ser repetitivo, mas acesse aqui embaixo. É um grupo gratuito e tem muita informação bacana. E a gente vai atualizar hoje, 21 horas horário de Brasília, o que tiver acontecido. Agora, quero te fazer um convite antes de analisar vários ativos além de Dog to the Moon. Sim, eu vou analisar Dog to the Moon. 1 milhão de pessoas me pediram Dog to the Moon, a gente vai analisar. Eu quero te convidar a participar ou até conhecer um pouco mais do que a gente entrega no grupo Premium e no grupo do Desafio 5.000 aos 500.000. São 2 grupos fechados. Eu apresento a minha carteira, os meus trades, eu apresento as minhas estratégias, as minhas análises, acompanhamento, tem suporte 1 para 1 comigo, tem dezenas de aulas para te dar base para evoluir e entender esses movimentos que o mercado faz. Você tem muito conteúdo bacana e a gente está chegando ao fim de uma oferta, de um bônus que te dá direito ao Premium e ao Desafio, por um valor de pouco mais de R$1 por dia no plano anual e um valor ainda mais baixo no plano vitalício. Então você quer saber um pouco mais, você quer entender, você quer adquirir? Vai lá no nosso grupo geral, que o link está na descrição. Vai na última mensagem no @oficialnofx, clica nesse arroba e um chat com o nosso time vai ser aberto. A gente vai te passar todas as informações. Agora, vamos analisar o mercado como um todo. Dog to the Moon, primeiro, logo de cara. Dog to the Moon, vamos analisar AlceX, a Rádio Caca, GMT, GST, Ponk, SNX, FET, Token, Planet, Immutable X, GLMR, One, Tron e DOT. Mas o primeiro aí, agradando muitos que eu sei que estão, meu Deus, será que Dog to the Moon vai bater 2 centavos de dólar? Não vai bater? Eu não consigo prever movimentos, tá? Mas a gente vai fazer uma análise totalmente sem viés aqui, para os amantes de Dog to the Moon e para os que odeiam também o projeto, certo? Então eu vejo logo de cara um movimento extremamente agressivo, tá? E eu estou analisando pela Gate.io, que tem mais informações. Eu vejo um movimento muito agressivo no lançamento, correção, porrada para cima, e a gente está formando aqui, neste movimento, para mim, ou é um canal de baixa ou é uma cunha. Vamos olhar, a gente tem essa faixa inferior e a gente tem esta faixa superior. É um pseudo canal de baixa, tá? É um pseudo canal de baixa. A gente tem também o seguinte, eu gosto muito do Fibonacci. No Fibonacci, olha, a gente está dentro de uma faixa de Golden Pocket, tá?
temos aqui o Golden Pocket, que é a área de retração de 618 e 78,6. Vou deixar marcado aqui, porque é importante. Seguinte, do ponto de vista bem objetivo, a gente está num movimento de correção, ele é saudável. A gente teve pernada para baixo na sexta-feira, recuperação ontem, e a gente está vendo novamente um teste nesta linha de tendência de baixa inferior. O que acontece? Quando a gente tem uma cunha descendente ou até um canal de baixa, os melhores pontos de compra acabam sendo na perda desses fundos, sem continuidade. A gente está diante de uma perda de um fundo aqui. Quem tem um perfil mais agressivo pode valer-se do seu perfil de risco, começar a escalonar compras aqui, considerando que a gente também está dentro de uma área de rejeição e retração de 618 e 78,6, que é uma área de Golden Pocket de Fibonacci desde o movimento lá do dia 15 de maio. E se a gente tiver um rompimento, a gente tem o quê? A gente tem o potencial sim de atingir o topo e as extensões de Fibonacci. Eu não vou discutir o que pode levar este tipo de ativo a este movimento, porque a gente está falando de uma meme coin, é um hype, pode acontecer muito rápido, como também pode acontecer uma movimentação extremamente agressiva de baixa, se o hype minguar, se acontecer alguma coisa, tá? Mas esse é um ativo que está sendo bem hypado. E aí me perguntam, existe a possibilidade de atingir determinado ponto? Eu não estou analisando tokenomics, eu não estou analisando nada além, eu só estou analisando o gráfico. Então você deve considerar, primeira coisa, é uma meme coin, então é um risco elevado, sim. Está no hype? Sim, esteve mais no hype, mas ainda está no hype, a comunidade é muito forte. Tem uma possibilidade de ter mais hype? Tem. Se for um ativo que aumente esse hype, principalmente com uma comunicação mais forte por grandes youtubers, grandes canais do Twitter, internacionais, ele pode pegar um hype muito agressivo e atingir áreas bem mais elevadas, tá? Mas você sempre deve avaliar o market cap, o tokenomics e acompanhar muito a comunidade quando a gente está falando de meme coins. Seguinte, a maior probabilidade, depois de um rompimento, sem considerar que é uma meme coin ou não, é a gente atingir esta faixa novamente. Então, tem um rompimento, teste, fundo ascendente, a maior probabilidade é voltar para o seu topo anterior. E os alvos posteriores em uma construção de Fibonacci são 27, tá? Menos 0,27, menos 0,618. Então a gente tem entre 0,011 e 0,014. Passando desta faixa, a gente tem as extensões mais agressivas, tá? De Fibonacci. E aí a gente tem 0,022, 0,030, 0,038. Eu vou repetir para você. Eu não sou um investidor deste projeto e não tem como a gente avaliar, como a gente pode avaliar outros tipos de projetos com uma base mais sólida do que está entregando, ou do que está faturando, ou do que tem o potencial de crescimento pelo setor. É importante que você entenda isso. Mas, do ponto de vista gráfico, tendo este movimento, este tipo de movimento, rompimento teste, o que poderia abrir oportunidade de compra para quem tem um perfil, obviamente, agressivo, mas dentro dessa agressividade é mais conservador e quer aguardar o que é um movimento com demonstração de força. Você poderia avaliar aqui um ombro, cabeça, ombro. Num rompimento, teste, ou para ombro, cabeça, ombro, a gente tem o alvo primário aqui. Alvos secundários estão aqui. E os alvos finais, que é quando a gente tem um hype muito grande num projeto e a gente estica bastante, a gente tem esta projeção, considerando o gráfico diário. Não, isso quer dizer que ele só vai chegar a 0,038? Não. Ou, quer dizer que ele vai com certeza chegar em 0,038? Também não. Tá? Então a gente só está traçando aqui projeções objetivas de Fibonacci. E é isso. Então, para quem é investidor, para quem está de olho, para quem está esperando
Do ponto de vista gráfico, não existe nenhum impedimento de chegar a 1 cento de dólar, a 1,5 centavo, não vejo impedimento. A partir disso, vai depender muito do mercado, vai depender muito do hype, vai depender muito de comunidade, tá? Mas do ponto de vista gráfico, ele segue saudável. Não tem nada que coloque que o ativo está morrendo, nem nada do gênero. A gente pode olhar o volume, a gente teve pico de volume nesta queda, tá? Mas a gente atingiu um clímax com uma rejeição muito grande na sexta-feira. Então é um fundo importante que você inclusive pode considerar 0,004. É um fundo importante. Então a gente tem pontos importantes de sustentação. Tá? Então a gente tem uma área de sustentação tripla. E só vou ver aqui o VPVR. O VPVR também tem uma faixa de suporte importante aqui, tá? Pelo perfil de volume. Então, justamente na área que a gente sustentou, é uma área de clímax no VPVR, tá? Então é uma área onde tem muito volume também nessa faixa de preço que acaba sendo uma sustentação. Para romper e acelerar, vai ter que passar por 0.060, 0.0060 e posteriormente 0.0073. São as resistências mais importantes do curto prazo. Maravilha? Então, Dog to the Moon está avaliado aí para quem tinha me pedido. Vamos ver o que mais. Caramba, eu tô parecendo um pimentão nessa luz aqui, nessa iluminação, agora que eu tô vendo. Mas tudo bem, eu não tô tão vermelho assim. Mas, caramba. Bom, vai ficar assim mesmo. Vou parecer um pimentão careca. Seguinte. AlceX. Não gosto desse movimento, tá? Não tá legal, não. Teve um movimento legal, até um rompimento aqui. Agora, a gente tem o seguinte. A gente tem esse suporte aqui, que eu vou até extrapolar para esta faixa. E a gente precisaria de um movimento com demonstração de força. Se não tiver demonstração de força aqui, ele pode acabar perdendo este fundo e acelerando na sua queda. Porque se perde esse fundo, ele pode morrer. Então, o que é importante aqui? Topo, fundo ascendente, e aí sim a gente pode avaliar um movimento mais agressivo de alta. Então, neste caso, só se eu tivesse uma plena confiança no projeto, e eu não posso falar porque não é um projeto que está no meu radar e eu conheço de forma profunda, mas se eu conhecesse, eu poderia avaliar uma compra aqui, talvez uma área de invalidação aqui embaixo, então abaixo dos 10 dólares, ou se eu tiver um perfil mais conservador, simples. Você aguarda o rompimento desta LTB, bem fácil, tá? Aguarda o rompimento da LTB, conhece o projeto, topo, fundo ascendente. No fundo ascendente, você pode se posicionar, porque isso sim aumenta sua probabilidade de ver o ativo pelo menos nesta faixa de preço de 36 dólares. Rádio Caca, olha, a gente tem uma análise já há algum tempo em Rádio Caca. Teve uma perda, sustentou o suporte, não é o melhor ponto para a Rádio Caca. Se você, que é um investidor de Rádio Caca, gosta muito do projeto, entende que sim, é um projeto com muito potencial, você pode comprar justamente nesta faixa de preço. Aguardaria a semana fechar, o próximo candle semanal abrir e avaliaria uma compra se a gente tiver um reteste aqui. Isso para quem de fato entende o projeto como algo muito bullish e tem um perfil mais agressivo. Aí sim você pode comprar e considerar que ele tem este caminho. Mas quem tem um perfil mais conservador, olha, o mínimo que eu gostaria de ver em Rádio Caca era uma recuperação desta faixa de preço aqui. Então da faixa de 0,3024. 0.00024, aí sim, fundo ascendente e isso aumentaria a probabilidade da gente recuperar esse momento de alta. Mas, do ponto de vista
gráfico básico, a gente perdeu fundos ascendentes? Não. Fez um fundo ascendente, tá um fundo aqui, nada impede que ele faça isso aqui, o fundo ascendente, e siga subindo, tá? Então, é um movimento ruim? Claro, mas não é um movimento que coloca em terra Rádio Caca, certo? GMT, vamos lá, eu vou apagar isso tudo aqui. Temos um movimento bem complicado para GMT, por quê? Se não sustentar isso aqui, e olha só, ainda estou dando uma colher de chá, tá? Ou seja, eu estou dando um respiro. Ele perdeu o suporte, está perdendo esse suporte, e o movimento para, sim, seguir ainda com esperança de altas e recuperação, ou o atestado de fim deste movimento, mesmo lateral, para um movimento de baixa, ele vai ficar para a semana que vem. Por quê? Porque a gente, para manter essa valorização, ele precisa acelerar. É isso. Não tem o que fazer. Se o mercado acelerar, ótimo. Então ele tem que fazer pelo menos um topo e aí sim formar um fundo ascendente e abrir espaço. É isso aqui que pode salvar esse ativo. E aí tudo bem, pode virar até um fundo duplo, mas ele precisa demonstrar um pouco mais de força para aí sim considerar um fundo duplo. Senão, isso aqui só fica caracterizado um movimento de fundo, topo descendente, fundo, topo descendente, fundo, topo descendente, a tendência de baixa. Então, fique atento a esse tipo de ativo e tome cuidado. GST, meu Deus do céu, eu acho que eu vendi na melhor hora. Eu comprei aqui, ele voltou para o meu ponto de compra, eu vendi boa parte das minhas GST aqui. E agora a gente tem um movimento medonho. Vamos analisar, reavaliar. Bom, eu quero ver se faz algum sentido isso daqui. Tá? Vamos lá. Faz sentido, não faz sentido? Por enquanto não faz muito sentido. Se eu forçar, tá? Se eu forçar, e não, eu não gosto de fazer isso. Se eu forçar muito a barra, a gente tem um movimento de round bottom. Mas a gente está chegando a... Deixa eu ver quantas semanas... São 17 barras, 16 semanas de baixa. Com um volume mínimo também. Ele teve um volume de alta e depois ele começou a dormir. Então é o seguinte... Eu não entraria no ativo. Eu tenho uma parcela muito pequena deste ativo aqui, tá? Eu tenho uma parcela muito pequena deste ativo aqui. Eu comprei justamente nessa área que a gente tá, um pouco antes dele começar a acelerar. Eu vejo um suporte muito claro aqui em 0.011 e eu só compraria ou só comprarei novamente este projeto se ele fizer isso aqui, ó, topo, fundo ascendente. E aí sim ele abre caminho. Porque ele não está conseguindo, e essa é a única linha que você precisa ficar de olho, ele não está conseguindo romper essa linha aqui, ó. Esta é a linha a ser vencida. Uma vez que GST romper essa linha, aí tudo bem. Aí você quebra uma movimentação de baixa de 4 meses. Então pode ficar interessante. Então eu aguardaria, tá? Eu aguardaria. Em GST eu não faria nada, eu não compraria e eu aguardaria um topo fundo ascendente, porque até a segunda ordem ele está em correção agressiva. Ponk não está fazendo absolutamente nada, nada. Fez topo, fundo, topo. Então tem topo aqui claro, tá? A gente tem um topo claro, eu vou até traçar dessa forma, fica mais fácil. Topo claro e suporte claro. Suporte claro. Então é o seguinte, ou ele rompe esta faixa superior, ou ele perde isso daqui.
Então não tem muito o que fazer, tá? Eu aguardaria. Indico que você aguarde talvez esse cenário aqui. SNX. Não está nada interessante. Inclusive perdeu aqui, ó, esta cunha. Mesmo que eu reajustasse, olha só. Perdeu e não está tendo recuperação. Então aqui é o seguinte. A área de suporte mais clara é esta, tá? A área de suporte mais clara é essa daqui. E ele precisa recuperar, ele precisa vencer este ponto. Então, simples, rompimento, teste, fundo ascendente, abre oportunidade. Eu acho perigoso comprar aqui, embora seja o melhor risco versus retorno. Mas mesmo assim, eu aguardaria um movimento de alta em SNX. Porque ele teve um movimento de alta, fez fundo ascendente, perdeu. Fez topo descendente, perdeu. Fez pivô de baixa, muito forte no semanal. Então, não é um cenário muito interessante, tá? Eu aguardaria este movimento indicando valorização. FET, super saudável. A gente segue naquela consideração de que o ativo precisaria encostar aqui na faixa de $1 e mostrar uma reação, porque aí sim fica interessante. Então é isso que eu mantenho. Eu não tenho FET, mas acho que FET se mantém saudável. Tem toda a questão de ser unificado com outros projetos e tudo mais. Mas, para mim, o ativo está saudável, segue saudável. Tá? Segue saudável, é capaz até da gente ter esse movimento aqui em algumas semanas. O movimento bate aqui, rejeita e aí sim abre espaço para mais valorizações. Seria plausível. Então, eu ficaria de olho nesta faixa de preço. Token, que é um projeto bem interessante de RWA, teve uma valorização muito grande. Está agora em um movimento de baixa, perdendo um suporte importante, mas sustentando outro. Então ele está até numa faixa bem interessante, olha só. Ele sustentou muito bem. Então acho que começa a ficar bem legal o token e começa a abrir uma oportunidade adicional para quem ficou de fora e não comprou lá embaixo, tá? Ele deu oportunidade lá embaixo. Então, quem perdeu essa oportunidade pode aguardar o quê? Uma demonstração de força agora. Demonstração de força seria recuperar essa faixa de 0,085 para aí sim surfar uma valorização mais interessante. Então, eu aguardaria esta recuperação ou até, se eu tivesse um perfil mais agressivo, um fundo duplo, rejeição, acumulação, e aí ficaria interessante neste caso também. Planet. Galera, Gema atingindo um fundo do canal de baixa, de uma cunha de baixa, tendo uma reação no dia de hoje, o que é benéfico. Semanal fechando de forma mais bullish também, gráfico de 3 dias também. É o tipo de projeto em que tem um sofrimento quando o mercado está lateralizando em queda, mas quando acorda o mercado, principalmente as altcoins, traz uma movimentação extremamente agressiva. Por quê? Porque ele tem um market cap muito pequeno e precisa de muito pouco dinheiro para ele fazer um movimento como este. Então, você tem que avaliar com muito cuidado gema como gema e alfa como alfa. Neste caso, uma gema descontadíssima, que na minha humilde opinião tem um potencial interessante. Você tem que avaliar. IMX semanal está interessante. A gente tem um ombro, cabeça, ombro inverso no semanal. Tem uma faixa de suporte e resistência. Aqui, ó. A gente tem suporte e resistência aqui. Suporte, resistência, resistência, resistência. Rompimento. Não testou, volta a testar. Precisa mostrar força. Se começar a mostrar força, a acumulação já é uma demonstração de força. Ou um topo, fundo ascendente, abre espaço para compras. GLMR, gosto do que eu vejo. É uma recuperação interessante, é um movimento interessante, mantém o ativo nesta cunha descendente e abre espaço sim para valorizações.
Perfil super agressivo pode fazer um DCA aqui, perfil conservador simplesmente aguarda um rompimento, fundos ascendentes. One, gosto nem tanto. Teve um movimento de correção, mas tem uma sustentação. Para eu voltar a gostar bastante, topo, fundo ascendente. Aí eu volto a ter um carinho muito grande por One. Eu gosto do projeto, acho que é um projeto interessante, tem potencial. Precisa demonstrar força agora para tirar todo e qualquer risco dele se enveredar abaixo deste suporte de 0,01. Então eu pessoalmente aguardaria. TRX super forte, incrível isso. Olha isso. Isso aqui é uma demonstração de força, ele bateu no topo, né? Corrigiu, fez um topo descendente, fundo ascendente e está diante de um pivôzinho de alta nesta faixa de preço. Então a gente tem aqui, ó, posso considerar aqui, a gente tem aqui uma área de suporte, um pseudo pivô de alta que pode nos levar novamente a esse topo, rompendo esse topo, pode começar a acelerar. Eu aguardaria uma definição, porque não dá para você ficar brincando em topo, principalmente depois de ter saído de 0,045 para 0,15. Tá? Então é uma alta aqui no curto prazo, que é importante para um ativo que tem um market cap elevado, então eu aguardaria uma definição. Tá? Mas esse pivô de alta traz sim força, demonstra força. E por fim, DOT, estou gostando muito desse movimento de recuperação de DOT, muito. Perfil conservador, simplesmente aguarda rompimento, teste e aí abre espaço. Perfil agressivo, aguarda um pullback na semana que vem e vai poder fazer o seu DCA. Bom, a gente tem muita opção e vários ativos em áreas interessantes. Vai depender de você a tomada de decisão quanto ao risco. Eu tenho um perfil mais arriscado, eu tenho um perfil mais conservador. Mas no final, sendo extremamente sincero, a minha visão é bullish para o Bitcoin. Eu vou estar de olho no fechamento do dia de hoje. A gente está diante de um fechamento acima de um fundo anterior. A dominância, sim, tem indicações de baixa. O Total 3 se mantém super saudável. A gente tem muita opção de bom projeto em valor baixo. Então, a gente está sim diante de uma mega oportunidade, uma mega definição. Definição tanto para quem é mão de diamante quanto para quem é mão de alface. Lembre-se, esse vídeo não é uma indicação de compra nem venda, é apenas um vídeo educacional onde eu estou te mostrando o que eu vou fazer, o que eu faço e, além disso, eu trago alertas, tudo com base na análise gráfica. Faça sua própria análise e invista com total responsabilidade, pois no final você é o único responsável por investir o seu dinheiro. Se você gosta do meu conteúdo, deixa o like, aperta o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo. E é claro, eu desejo a você uma maravilhosa semana de trades com muitos lucros no bolso.